Primeiramente, boa noite a todos. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a utilização de filmes finos carbonosos para aplicações biomédicas. Os filmes finos, por definição, eles têm uma espessura que varia entre 0,1 e 300 micrômetros. Eles são considerados quimicamente estáveis, eles são aderentes à superfície. Para isso, a gente precisa de uma espessura uniforme em todo o recobrimento. Ele tem que ter uma baixa densidade de imperfeições e eles podem ser isolantes, semicondutores ou condutores. Aqui eu coloquei 3 imagens de diferentes aplicações de filmes finos. Aqui em lentes ele é muito utilizado tanto para evitar riscos quanto como filtro de luz. Ele também pode ser utilizado em adornos e também pode ser utilizado para proteção do líquido, né, em alimentos ou mesmo para adornar as embalagens. Então, a gente tem diferentes aplicações de filmes finos na microeletrônica, como condutores, resistores, condensadores. Eles podem ser utilizados como revestimento de proteção para metais, aumento de resistência mecânica em ferramentas. Aqui tem mais 2 imagens, onde a gente tem uma lente anti-risco e aqui anti-reflexo, né? Então, ambas são proteções para lentes, então a gente utiliza muito esses filmes finos, principalmente no nosso dia a dia. Então, temos aplicações, inúmeras aplicações no nosso dia a dia. Em particular, eu vou falar sobre os filmes finos de carbono tipo diamante, que é do inglês Diamond Like Carbon, que é o famoso DLC. O DLC, ele é formado de carbono e hidrogênio. Na palestra da semana passada, o professor Eduardo Girão, ele explanou bastante sobre essa parte do carbono, né? Que o carbono, ele é utilizado em 10 milhões de substâncias diferentes, ele está presente em 100% dos remédios e também em 100% de todos os venenos disponíveis hoje. Eu não vou falar muito sobre essa parte, porque na semana passada o professor Eduardo Girão, ele explicou bastante sobre essa parte, né? Então, a gente tem 4 formas alotrópicas: grafite, diamante, fulereno, nanotubo de carbono e, mais recentemente, as nanoespumas. E ele é aplicado em mais áreas que todos os metais, as ligas metálicas juntos. Então, a gente encontra ele na forma natural, como o material mais frágil da natureza, que é o grafite, e também o mais aplicado, e também o mais duro, que é o diamante, que é o considerado o mais almejado. O carbono tipo diamante, como eu comentei, ele não é considerado um novo material, mas ele transforma um material conhecido em um novo material. Então, aqui tem um diagrama de equilíbrio de fase ternário, mostrando em função das concentrações de ligações sp2 e sp3. Então, o carbono, ele tem 3 formas de ligação: sp3, como no diamante, sp2, como no grafite, e sp1, como na fuligem. Então, o DLC, ele é exatamente uma mistura entre ligações sp2, sp3 e hidrogênio. Então, aqui nesse diagrama de equilíbrio de fase ternário, a gente tem, aqui no meio, entre ligações sp2 e sp3, mais próximo do sp2, a gente tem o carbono amorfo e o carbono amorfo tetraédrico, mais próximo do sp3. A diferença entre os dois é que, por se tratar de mais ligações sp3 que o sp2, a gente tem o carbono amorfo tetraédrico, ele tem uma dureza maior que o carbono amorfo. Aqui na outra
ponta do triângulo, a gente tem o hidrogênio, onde não há formação de filme, e daí a hora que mistura sp2, sp3 e o hidrogênio, a gente tem a formação do carbono amorfo hidrogenado, que é o DLC. As propriedades do DLC são uma mistura entre as propriedades do diamante e da grafite. Então, ele tem elevada dureza mecânica, elevada estabilidade química, então é difícil ele reagir com muitas substâncias. Ele tem um amplo intervalo de transparência ótica, ele tem um baixo coeficiente de atrito, por isso é utilizado como um revestimento tribológico, ou seja, para proteção contra o atrito e o desgaste. Ele tem uma elevada resistência ao desgaste e ele também é um material biocompatível, ou seja, ele pode ser utilizado em implantes e próteses médicas e odontológicas. Aqui são algumas deposições de filmes de DLC. A aplicação comercial mais famosa é de lâminas, né? Essa aqui é uma de lâminas para barbear. Essa aqui é uma embalagem da Gillette Mach 3. Então, quando aparece a propaganda que fala é a única lâmina com corte tipo diamante, que na verdade a lâmina aqui ela tem um revestimento que protege o corte. Então, por exemplo, essa lâmina de barbear, ela fica num ambiente úmido, que normalmente é o banheiro, e sempre em atrito, né, sempre deslizando sobre a face para cortar o pelo. Então, o que que acontece? Se eu tenho um revestimento de baixo coeficiente de atrito, ele desliza mais facilmente essa lâmina sobre a pele. Se ele é um revestimento que protege contra a corrosão, ele protege a lâmina, que ela fica num ambiente úmido e também está em contato com a pele, normalmente, no ambiente úmido. E ela acaba fazendo com que a lâmina fique mais protegida, ou seja, durando mais. Aqui a gente tem outras aplicações, né, em diversas áreas. Aqui são válvulas para fluxo de petróleo, né, onde o petróleo acaba tendo um fluxo maior, né, mais rápido, porque ele desliza mais fácil. Aqui tem brocas de perfuração óssea para odontologia, partes de coração artificial, alguns pinos para implantes odontológicos. Já foram feitos alguns testes, inclusive fazendo a eletrodeposição de hidroxiapatita aqui na superfície para melhorar o processo de osseointegração. Essa parte são partes móveis de satélites, né, porque ele foi desenvolvido para aplicações aeroespaciais. Aqui a parte de cutelaria, a gente tem a colher, o garfo e a faca. O garfo, especificamente, ele tem um problema, que é o acúmulo de sujeira no vão, né, do garfo. Então, essa parte aqui é uma parte que ela não é polida. Então, ela adere mais bactéria, sujeira nessa parte, nos vãos do garfo. Então, se você tem um revestimento de baixo coeficiente de atrito, primeiro que gruda menos sujeira e segundo, menos bactérias ficam aderidas e é mais fácil a remoção da sujeira, porque é uma superfície mais lisa. Da mesma forma, a colher, então você tem uma remoção de sujeira muito mais fácil, e a faca, que além disso, ainda protege o corte da faca. Então, aqui a gente vê que tem várias aplicações para diferentes áreas, né? Inclusive no nosso dia a dia. O modelo de deposição do filme de DLC, ele é um modelo que a gente tem 3 tipos de deposição, e esses
esses 3 tipos, o que varia de uma técnica, de um tipo para o outro, é justamente a energia que é aplicada. Então, a gente tem técnicas de sputtering, tem a técnica de deposição química da fase vapor assistida por plasma, que utiliza uma energia intermediária, e a gente tem de alta energia. Eu, particularmente, vou falar sobre a técnica PECVD, que foi a técnica que eu utilizei na deposição desses filmes. O modelo de deposição, ele não é único, né? São vários eventos acontecendo na superfície do substrato e na superfície do filme para que ocorra a deposição. E esses eventos, eles são simultâneos. Então, eu tenho uma superfície que é de carbono e hidrogênio, e esse filme vai sendo depositado na superfície metálica. Então, eu posso ter ligações perdidas de hidrogênio que saem, eu tenho um íon muito carregado, que ele acaba bombardeando a superfície e arrancando um íon de hidrogênio. Ao mesmo tempo, eu posso ter um íon do plasma que vai sendo depositado nessa ligação que se soltou. Então, eu posso ter um íon que está mais carregado, que ele vai atingir uma superfície mais interna do filme e assim sucessivamente. Então, não existe um modelo onde os eventos são sequenciais, mas sim simultâneos, todos ocorrem ao mesmo tempo. E daí, se a gente tem uma energia muito grande, esse íon, ele penetra e ele vai se depositar na superfície do substrato. Agora, se ele tem uma energia intermediária, o que vai acontecer, ele não tem energia suficiente para penetrar, mas ele fica na parte de cima e ele acaba participando do processo de densificação do filme, né? Então, ele não tem energia suficiente para penetrar, mas ele acaba participando desse processo de densificação. As estruturas que são formadas, elas não são estruturas únicas, né? Eu posso ter anéis anárquicos, ligações simples, ligações duplas, até ligações triplas. Então, eu não tenho no DLC uma estrutura organizada. Então, ele é um filme considerado de estrutura amorfa, né? Não cristalina. Então, aqui, detalhando um pouco mais o processo de deposição, então, esse processo foi utilizado, a deposição química da fase vapor assistida por plasma, que é conhecida como PECVD. Então, aqui eu tenho um reator, onde aqui embaixo eu tenho uma bomba difusora, e aqui em cima a câmara do reator, aqui é a fonte, aqui é a câmara, né, mais detalhada, e aqui essa janela da câmara, que eu tirei a foto bem em cima, aqui tem uma amostra de um aço 1020, e a dimensão dessa chapa de aço aqui é 10 por 15 centímetros, então ele tem o tamanho de uma fotografia, só para vocês terem noção da dimensão desse reator. Então, ocorre a entrada de gás, né, no interior desse reator, e esse sistema está em vácuo, e aqui ocorre a formação do plasma, que é o que a gente vê aqui na janela do reator. Então, para aplicações bactericidas, por exemplo, na área biomédica, a gente pode utilizar nanopartículas diversas, como dióxido de titânio, como prata, como ouro, platina. Então, várias nanopartículas podem ser utilizadas. Os antibióticos, por exemplo, existe um mecanismo, e esse mecanismo pode fazer com que a célula da bactéria ela tenha resistência. Agora,
os íons de prata ou as nanopartículas de dióxido de titânio ou de prata, por exemplo, elas acabam penetrando na parede dessa bactéria e acabam destruindo, elas podem destruir a parede dessa bactéria. E a hora que ela destrói a parede, ela acaba matando a bactéria. Ou seja, não existe a probabilidade dessa bactéria ter resistência para criar uma resistência contra essa nanopartícula, por exemplo. E aí, aqui é uma curva de crescimento de uma bactéria, é uma curva de crescimento da E. coli, por exemplo, mais Escherichia coli, só que essa curva é bem aproximada para outras bactérias também. Aqui ela tem uma fase de crescimento exponencial, depois ela tem uma fase estacionária e depois tem uma fase de declínio. Então a gente tem que agir o quanto antes para evitar essa fase exponencial, que é um crescimento muito grande, né? Então a morte dessas bactérias por causa das nanopartículas que estão na superfície do filme, ela se dá pelo rompimento da parede da bactéria. Então, a gente coloca, né, adiciona nanopartículas na estrutura do filme. Que nanopartículas? Posso adicionar as mais diversas possíveis. Já trabalhei com prata, silício, platina, flúor e o próprio diamante cristalino. O diamante, ele é utilizado como ferramenta de corte na parte eletroquímica. Então, quando a gente mistura as diferentes nanopartículas na estrutura do filme, o que a gente faz é uma combinação de propriedades de baixa rugosidade, atrito, dureza e biocompatibilidade com as propriedades da nanopartícula. E daí, nesse caso, a gente amplia as aplicações desse filme. Aqui, por exemplo, é uma imagem que foi captada por microscopia de força atômica, AFM. Essa é uma imagem de filmes com nanopartícula de prata, e o diâmetro dessa nanopartícula tá da ordem aqui de 60 nanômetros. Filmes de DLC contendo nanopartículas de prata. Esses filmes, eles foram desenvolvidos para uma aplicação aeroespacial, né, para lubrificação sólida. E daí foram feitos testes com bactérias. Aqui foi feito um teste com a E. coli, né, onde eu tenho o DLC com camadas de prata e aqui os controles negativo e positivo, né? Então ele mata o filme de DLC com prata, ele está matando aqui da ordem de 70% das bactérias em 3 horas. Foram feitos testes também de DLC contendo nanopartículas de dióxido de titânio. O dióxido de titânio também é um material que ele é conhecido pelas propriedades bactericidas. Só que a ação bactericida dele é fotocatalítica. Então a gente teve que repetir o teste tanto no claro quanto no escuro para ver a diferença. E realmente ele só tem ação na presença da luz ultravioleta. Então, por exemplo, quando a gente fez o teste no escuro, por exemplo, ele manteve a mesma ação bactericida do DLC sem a presença de nanopartículas. E quando nós fizemos o teste no claro, a gente também teve uma ação próxima de 70%. Mas daí a pergunta, um antibiótico mata mais que 70%? Pode matar, só que o antibiótico, ele está no meio líquido. Aqui a gente está falando de um meio sólido, ou seja, para ele matar a bactéria, ele tem que estar em contato com a bactéria, ou seja, eu preciso que a bactéria encoste no filme. Então, 70% é bastante, é um índice bem elevado. E daí nós fizemos o cálculo do ângulo de contato, né, com o goniômetro, e a partir do ângulo de contato, nós calculamos
a energia de superfície e a energia livre de adesão interfacial. Então, esse foi um cálculo que ele mede, teoricamente, a força de adesão interfacial entre a bactéria, que foi a bactéria que foi testada, e o nosso material. Então, quanto mais positivo for o meu resultado, mais fácil é da bactéria aderir no meu material. E quanto mais negativo, mais favorável ele é para que a bactéria fique aderida na superfície. Então, aqui, quando eu tenho só o DLC sem a presença das nanopartículas de dióxido de titânio, a minha adesão no filme é desfavorável. E quanto mais dióxido de titânio eu coloco na superfície desse filme, mais favorável ele é à adesão. E aí, eu tinha comentado que a minha ação bactericida, ela precisa que a bactéria fique aderida na superfície. Então, se eu tenho uma força de adesão interfacial muito maior, ou seja, muito mais negativa, essa bactéria vai ficar mais aderida à superfície do meu filme. E quanto mais aderida ela ficar, mais fácil ela é de matar a bactéria. Então, isso corrobora com os nossos resultados de por que mais bactérias foram mortas quando a gente tinha maior presença de dióxido de titânio. Então, quanto mais dióxido de titânio eu tenho no filme, mais a bactéria é atraída pela superfície desse filme e, em presença de mais nanopartículas de dióxido de titânio, mais mata essa bactéria. Aqui também foram feitos, com esse mesmo filme, foram feitos testes com linhagens de células, né? Células de fibroblasto L929. Essa é uma célula da pele. Então, quanto mais aderida essa célula fica na superfície do material, ele acaba espalhando essas projeções citoplasmáticas, né? Então, aqui você percebe que a célula teve um grande espalhamento dessas projeções citoplasmáticas, que são os lamelipódios e os filopódios. Isso significa que ela aderiu muito mais na superfície do filme. Então, a célula da pele, ela tem uma boa adesão nesse material, ou seja, aqui, ele pode ter uma aplicação como pinos para implantes odontológicos, por exemplo. Eu posso fazer um tratamento de superfície aqui, onde mais células vão ficar aderidas na superfície desse material. E aqui, novamente, o nosso resultado, que no cálculo de energia de adesão interfacial, ele ficou mais negativo, ou seja, ele corrobora com o resultado prático, que nós tivemos que mais células ficam aderidas na superfície do filme. E aqui alguns resultados de filmes de DLC contendo nanopartículas de diamante cristalino. Esse teste, nós fizemos um teste de corrosão eletroquímica. Então, quanto mais... Aqui é um teste de impedância eletroquímica, então... Quanto maior o raio, né, de curvatura dessa curva, maior é a resistência, maior é a impedância desse filme. Ou seja, aqui nessa curva vermelha, a gente tem o filme de DLC contendo as nanopartículas de diamante cristalino. No verde, que aqui a gente pegou esse quadradinho menor e passou para cá e ampliou, esse verde é o filme de DLC, sem a presença de nanopartículas de diamante cristalino. E no azul é o aço, que foi o nosso substrato. Então, esse foi um aço inoxidável, que ele já tem uma boa proteção eletroquímica. Daí, quando a gente reveste pelo DLC, ele melhora essa proteção.
E daí, quando a gente reveste ele com DLC contendo as nanopartículas de diamante cristalino, ele melhora em cerca de 2 ordens de grandeza essa impedância eletroquímica. Então, por conta disso, esse resultado, esse filme, inclusive, ele foi patenteado, tem uma patente desse filme, por causa desse resultado. Ele melhora em 2 ordens de grandeza. Então, ele dá uma ótima proteção contra a corrosão eletroquímica. Esses testes aqui, eles foram realizados com NaCl. E daí, esses principais parâmetros eletroquímicos que foram obtidos nas curvas que eu mostrei ali, a gente calculou a eficiência da proteção, né, com 81,3%. E aqui a gente tem os exemplos de corrosão que foram observados no filme sem as nanopartículas. Então, são exemplos de corrosão por pitches, né? São essas presenças desses nanoporos, que são defeitos, né, na estrutura do filme, e daí são os pontos onde começa a corrosão. A corrosão é iniciada nesses pontos. Então, aqui são micrografias que foram obtidas nos filmes antes e depois da corrosão eletroquímica, dos filmes de DLC contendo nanopartículas de diamante cristalino. Então, o que acontece é que, após a corrosão, né, parece que tem mais nanopartículas aqui. Na verdade, não é que ele tem mais, é que o que é corroído é o DLC, que é essa parte aqui. E isso que parece que é menor, na verdade, ele estava em camadas anteriores, né, do filme. Então, ele praticamente forma uma camada passivadora que protege esse substrato da corrosão eletroquímica. Aqui a gente tem os mesmos testes, testes com os mesmos filmes, só que mostrando a viabilidade celular desses filmes. Então, novamente, foram feitos testes da atividade mitocondrial com células de fibroblastos, células da pele, L929. Então, a gente testou esse material e viu que é um material viável para aplicação em células da pele. Então, ele não mata as células, a gente não teve morte celular. E aqui, o que a gente fez foi, eu peguei aqui imagens de novas possibilidades de aplicação desses filmes. Então, na parte biomédica, na parte não biomédica, aproveitando o resultado da corrosão, o que acontece? Isso aqui é um tubo de petróleo, à vista do interior do tubo de petróleo, e esse tubo vai no mar, e aqui é onde fluxa o petróleo. O que acontece? Esse tubo está no mar, e aqui nessas paredes, ela tem a formação de um biofilme de bactérias. E esse biofilme de bactérias, ele vai corroendo a parede do filme, e isso aqui, ele vai fechando até que chega uma hora que entope e o petróleo não consegue mais fluxar. Qual é o resultado disso? Esse tubo tem que ser retirado e inutilizado. Eu não consigo mais utilizar, não tem como limpar e voltar para o mar. Isso é um processo muito caro. Então, uma possibilidade de aplicação é o revestimento interno dessas paredes para que, primeiro, proteja contra a corrosão eletroquímica. Como ele é um revestimento de baixo coeficiente de atrito, melhore o fluxo de petróleo aqui, mais rápido, né? Menos atrito. E, com isso, a gente tem uma redução muito grande de custos. Aqui foram imagens que foram feitas do interior desse tubo de petróleo. Isso aqui é a formação do biofilme de bactérias que é feito, que é formado. Passando para a aplicação, então essa é uma aplicação que envolve as bactérias, mas seria uma aplicação mais química. Aqui a gente tem essa gaiola, isso é muito utilizado
para quem sofreu acidente, e acidente de moto, isso é muito comum. Esses são fixadores externos, o nome disso é Ilizarov, e o que acontece? Quando a pessoa fratura, né, um osso aqui, é utilizado esse fixador e a pessoa tem que ficar um bom tempo com isso. Isso dificulta muito na hora de tomar banho. Aqui a gente tem processo de infecção, porque a pessoa vai tomar banho e acaba essa parte ficando úmida. E aqui você tem um líquido de secreção, então aqui pode dar mau cheiro. Existe muito difícil a limpeza, né? Isso aqui é fixado desde lá do osso até a parte externa, né? Então, o processo de limpeza é meio complicado. E depois de cicatrizar, esse pino aqui específico, ele tem que ser removido. E essa remoção é feita sem anestesia. Então, as pessoas reclamam que realmente dói bastante. Então, se você faz o revestimento desse Ilizarov com o filme de DLC, o que vai acontecer? Ele não vai crescer. A gente consegue regular o crescimento através das propriedades do filme, o crescimento de tecido da pele aqui em volta. Então, ficando menos células da pele aderidas, fica mais fácil remover esse pino e, consequentemente, diminuir a dor do paciente que está usando isso, né? Isso não é quantificado, mas isso é um processo de satisfação da pessoa, né? Porque realmente dói bastante. Aqui é a parte, né, de cutelaria no nosso dia a dia, então o garfo fica muito mais higiênico. Isso aqui, essas cânulas são utilizadas no processo de traqueostomia, né? Onde aqui tem que abrir a cavidade e essa cânula é inserida, né? E isso aqui, dependendo do material que ele é fabricado, isso aqui pode oxidar. Então, se a gente tem um material que, novamente, ele tem um baixo coeficiente de atrito e, ao mesmo tempo, ele melhora, né, o processo, ele diminui o processo de corrosão, a gente também tem uma melhora da qualidade de vida do paciente. Isso aqui é um equipamento de endoscopia, e o problema da cânula que é inserida, né, inserida no paciente é o processo de limpeza. Então, a limpeza dessa parte, ela é feita com um líquido muito tóxico e esse líquido, ele ele precisa ser recolhido para um descarte específico, né? E, por exemplo, aqui no Piauí, no estado inteiro, a gente tem uma empresa que faz o recolhimento em todas as unidades médicas e hospitalares, todas as clínicas. É uma empresa só que recolhe o líquido para fazer o descarte correto. Então, se de repente a gente tem o recobrimento disso por um filme de DLC, né? De novo, melhora para o paciente o conforto durante o exame, que é a endoscopia, e também você pode ter um processo de desinfecção utilizando um outro meio que não precise de um líquido que seja tão agressivo ao meio ambiente. Então, aqui, na verdade, eu mostro diferentes aplicações dos filmes de DLC contendo nanopartículas diversas, né? Porque a gente, dependendo do tipo de nanopartícula que a gente utiliza, eu consigo tanto melhorar a adesão às células e bactérias, quanto repelir essa adesão. Então, eu consigo, por aí, moldar as propriedades desse filme para diferentes aplicações. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu gostaria muito de, novamente, agradecer a presença de todos e deixo aberto o espaço para perguntas. Muito obrigada, Fernanda.
Eu, eu que... Bom, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, até coloquei no chat agora, que é em relação àquele material que você apresentou do DLC-TiO2, né? Aham. Fernando, como é que vocês fizeram, como é que você fez essa adição do TiO2 e se foi feito algum controle de superfície? Porque você disse que foi feita também com luz e no escuro, né? Aham. E o grande problema da fotocatálise é que tem que estar muito bem na superfície, porque senão esse material não tem atividade. E aí eu queria que você comentasse sobre isso. E uma outra pergunta também que eu me interessei nesse material, eu acho bastante interessante, fiquei muito interessada nesse material, se vocês fizeram alguma atividade de bactérias, porque numa dissertação de mestrado do grupo, eu vi que o TO2, ele foi muito bom para um tipo de bactéria, mas ele não foi bom para outros. E até foi um questionamento muito chato do revisor, assim, perguntando no mecanismo. E a gente não investigou a fundo o mecanismo, porque muitos artigos falam que é radicais, mas não explicaria essa diferença das bactérias. Eu queria saber se vocês tiveram esse tipo de problema, se tem ideia desse tipo de investigação, ou coisa assim. Obrigada. Eu que agradeço. Então, eu vou responder a segunda pergunta primeiro, que foi a última que você falou, das bactérias. Normalmente, quando a gente faz o teste com bactérias, a gente utiliza uma gram positiva e uma gram negativa. E dependendo do tipo de aplicação, às vezes uma multiresistente, uma da pele, então depende do teste que é feito. Porque realmente pode ser influenciada pela parede da bactéria, que é pela parede celular. Então, algumas bactérias têm, outras não. Então, realmente, eu não sei se no seu caso, nesse caso específico que você citou, se foi feito com uma gram positiva e uma gram negativa. Normalmente, de praxe, a gente faz. Normal. Assim, tem casos que dá diferença entre elas, sim. E daí a gente utiliza esse cálculo da força de adesão, ele muda de acordo com a bactéria, então a gente utiliza ele para justificar. Então eu não sei se a sua amostra é sólida ou não, mas de repente você pode fazer o teste no goniômetro, né, calcular o ângulo de contato, energia de superfície e posteriormente a força de adesão, para poder ver se esse cálculo ele explica, é um cálculo termodinâmico. Então, fica mais fácil de você explicar num artigo, por exemplo. É mais fácil de você justificar. Mas se precisar, a gente pode conversar, porque isso é um equipamento que tem na UFP e é muito, muito tranquilo para utilizar. E isso na justificativa do artigo é totalmente justificado. Voltando à pergunta 1 que você comentou, eu só vou colocar aqui no slide o que acontece. Onde que o dióxido de titânio ele é inserido? Então, a gente insere um gás aqui na câmara de vácuo. Para a gente fazer a inserção com a nanopartícula, a gente não insere um gás, a gente insere um líquido, no lugar desse gás a gente coloca um líquido e dispersa as nanopartículas nesse líquido. Então, normalmente a gente utiliza o hexano, porque o hexano, ele é um hidrocarboneto, né? Então, ele tem 6 carbonos e 14 ou 16 hidrogênios, se não me engano. Então, ele, inclusive, melhora a taxa de deposição do filme, porque ele tem mais carbonos que o metano, que normalmente era utilizado como a fonte de hidrocarboneto. Então, a gente dispersa as nanopartículas de TiO2 aqui nesse líquido, né, que é o hexano, e essas nanopartículas são comerciais. A gente compra a nanopartícula com a especificação que a gente quer e dispersa ela nesse líquido, e daí a gente, por uma válvula, a hora que sai do líquido para o gás, e
E aqui entra na forma gasosa e entra com as nanopartículas dispersas no plasma. E daí o processo de deposição, a hora que deposita o filme, né, ele acaba depositando as nanopartículas junto. Então, eu tenho as nanopartículas presentes em todo o filme, toda a estrutura do filme, inclusive na superfície. Então, a gente realmente tem que ter na superfície, porque a bactéria tem que estar em contato direto com essa nanopartícula, senão ela não consegue matar, né? Muito obrigada, Fernanda. A gente tem que conversar mesmo a respeito desse equipamento que você me disse, porque isso pode me ajudar. A única coisa que os materiais nossos são impostos. Isso teria algum problema de fazer essa medida ou não? Você teria que fazer uma pastilha. Ah, não, tudo bem. Se for possível fazer uma pastilha, só prensando você consegue fazer esse teste. Então dá. O voluômetro tem na física e é muito tranquilo utilizar. É um ótimo equipamento e ele é relativamente simples de utilizar e você consegue extrair muitas informações dele. A gente utiliza bastante. Ah, sim. Isso é ótimo, que aí a gente pode colaborar juntas. Certo. Respondendo a pergunta do professor Eroni, se é possível depositar o filme de DLC sobre materiais vítreos. Sim, é possível, só que a taxa de deposição vai ser mais baixa, porque eu preciso de um material condutor, né? Então, quanto mais condutor for o meu material, mais fácil é a deposição. Inclusive, a gente deposita normalmente sobre materiais metálicos, né? E aí, conforme você vai depositando e o filme vai ficando mais espesso, ele vai ficando menos condutor, porque o DLC é isolante, e daí a taxa de deposição vai diminuindo. Então, quanto maior for a condutividade desse substrato, maior é a taxa de deposição. Mas sim, é possível depositar, só que a gente vai ter uma taxa de deposição menor, então vai demorar mais tempo a deposição e um filme menos espesso, mas é possível sim. Bom, acredito que as perguntas terminaram. Quero novamente agradecer à professora Fernanda pela disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, de poder dividir o conhecimento dela. E aí vou pedir para... Tem uma pergunta aí. Tem mais uma pergunta? Desculpa. Aqui, é possível controlar o parâmetro hidrofílico? Sim. Dependendo a gente controla pela concentração das nanopartículas e também pelo tipo. Por exemplo, o dióxido de titânio, ele deixa o filme mais hidrofílico e o diamante, ele deixa mais hidrofóbico. Então, depende. E dependendo da nanopartícula, a gente faz um tratamento a plasma nele, na nanopartícula, né, antes de dispersar no líquido, e deixa ela mais hidrofílica, se for o caso, para facilitar a dispersão. Mas sim, é possível sim.